Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Bem-vindos à live no Instagram, ou ao vídeo no IGTV, ou ao podcast aqui no Anchor, que distribui para todas as plataformas, para quem quiser ouvir onde quiser, quando quiser também. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião aqui da iniciativa Mochileiros do Universo, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. O assunto dessa primeira live, que vai ser convertida depois para podcast, é escrita fantástica. Eu estou sendo brutalmente honesto com vocês, torcendo para que o povo votasse nessa live. Eu abri lá a enquete para o pessoal votar. Essa foi a opção mais votada e eu tava, no fundo, torcendo assim de leve pro pessoal votar nessa, que é realmente o assunto que, obviamente, eu mais gosto, né? E eu achei que seria um bom assunto para essa primeira live, que vai se tornar podcast, né? Dependendo de como você está ouvindo, se já está ouvindo já como GTV ou como podcast. E começar aqui a tagarelice. Tópico 1, mas quem quiser fazer pergunta, à vontade, tá? A hora que quiser, quando quiser, pergunta que quiser. Tô aqui também para responder todo mundo, tá bom? Enfim, sobre escrever fantasia, eu acho curioso, né? Como que, na verdade, de certa forma, a escrita, eu acho que essa foi primeiro, se a gente for olhar hoje, né? Acho que se a gente olhar a história da literatura, que não é um assunto que eu sou um grande expert, um grande fã, mas acho curioso observar como as histórias mais antigas são, na verdade, os mitos. Então, de certa forma, as histórias, o ser humano, ele começa escrevendo a fantasia, né? Ele começou escrevendo o fantástico, e depois que ele começou a escrever histórias não fantásticas, quando a gente vê as lendas da Mesopotâmia, sabe? Quando a gente lê a lenda de Beowulf, quando a gente lê Odisseia, Ilíada, né, são histórias essencialmente fantásticas. E, sinceramente, eu acho que na época da Grécia Antiga, o povo já sabia que aquela história lá do Homero, né, a Ilíada, a Odisseia, já não era mais realmente algo ao pé da letra, né? Acho que o pessoal já sacava já que aquilo ali tinha um nível de mito, né, em cima. E com o tempo a gente vai começar a trazer histórias mais realistas, né? Se a gente for ver, por exemplo, uma história do Rei Arthur, ela tem ali uma possibilidade de realidade, né? Não tem tantos elementos assim impossíveis na lenda do Rei Arthur, mas de tempos em tempos, se a gente for ver, por exemplo, um livro que é genial, mas que é o pavor da garotada, me lembrar, senhoras e senhores, é o livro do Ilíadas de Portugal. Fugiu agora. Qual que é o nome qual que é aquele livro em português que é a mesma coisa que Ilíada, só que é de Portugal. Fugiu agora. Quem lembrar, me fala aqui para não ficar nesse vácuo, tá bom? Enfim, mas é uma história, né? Tipo, a Enéada também, que é a versão italiana, também a Enéada é genial, né? Que ela é o fim da trilogia do Homero, mas que não foi escrita pelo Homero, né? Foi escrita por outra pessoa, e que conta a origem da Itália, no caso, né? No caso, a Enéada é a história do Enéas, e ele era um herói troiano que sobreviveu à guerra e fundou depois a Itália. Então tem a trilogia, é meio que uma trilogia, né? Ilíada, Odisseia e a Enéada, e a me salvou aqui, é Lusíadas. E Lusíadas, isso mesmo, e a leitora perguntou, de Camões, a Lusíadas, ela é uma inspirada totalmente nessa pegada de Odisseia, de Ilíada, de Enéada e também da história do Rei Arthur, tá? O propósito dessas histórias todas é criar uma identidade nacional, tá? Para esses países, né? Há milênios atrás. Então é para criar assim, uma unidade, uma identidade que condizia com aquela época, né? Condizia com os valores que eles queriam estabelecer para aquele povo naquela época, mas eles se baseiam essencialmente na Ilíada, né? Tudo começou na Ilíada. Mas o que veio depois da Enéada e de Lusíadas é a mesma pegada. Lusíadas e também do Rei Arthur. Rei Arthur não segue o formato como
o Lusíadas seguia, né? Lusíadas e Enéida seguem o formato da Ilíada e da Odisseia. A história do Rei Arthur não segue esse formato, mas tem o mesmo propósito também. E você pode ver, né? Rei Arthur e Lusíadas já tinha uma abordagem muito mais cristã, né? Mas ainda se inspirando nos clássicos. Se a gente for ver a cultura ocidental, se for muito assim, né? Uma mistura da cultura cristã e também de um retorno aos clássicos, né? Um retorno à Grécia Antiga e tudo mais. Tem sempre esse diálogo com a Grécia Antiga, com o modo de contar a história da Grécia Antiga, como também os valores cristãos, né? Ao longo dos séculos e dos milênios já. Leitura falou aqui. É bem aquele contexto da literatura. Era uma das características do classicismo. Depois houve o neoclassicismo, o arcadismo. A presença mitológica. Cara, mitologia é um assunto que é mega legal, sabe? Eu adoro mitologia. Eu comecei a ler através de mitologia. Eu primeiro me interessei em mitologia e depois comecei a ler narrativas, tá? Eu queria conhecer os mitos, mas eu não queria só ler sobre os mitos. Hércules fez os 12 trabalhos. O primeiro foi tal, o segundo tal, o terceiro tal. Não, eu queria ler uma narrativa do Hércules, dos mitos, né, no modo geral, todos os mitos que eu queria conhecer. E aí eu comecei a ler através disso. Li um bocado de livros de mitologia já, só que eu comecei também a ler focando, né, o que era narrativa e não só a explicação do mito. E aí também comecei a ler também Tolkien, também nessa, porque eu já gostava dos filmes do Senhor dos Anéis, né, queria conhecer os livros também. É um livro que eu adoro, recomendo fortemente, é Canção de Troia. Conta a Guerra de Troia, mas de um jeito, uma pegada sem fantasia, sem nada, tá? É quase um romance histórico, tá? Mas seguindo a Guerra de Troia. É maravilhoso, tá? Mas enfim, hoje em dia, né, século XXI, pra gente que escreve fantasia, mas a gente também já tá em outra época, né? Até mesmo no Brasil, se a gente for ver, a gente lia pouco fantasia na minha época. Na minha época, a fantasia era na infância, mas na adolescência a gente ficava lendo os clássicos nacionais, o que, né, eu particularmente não era o que eu gostava de ler. Eu até tive uma professora que era muito boa, que passou um livro de terror pra gente na 7ª série. Acho que isso foi genial. Ela conseguiu engajar a gente naquela época. Que eu lembro, não tinha ainda Harry Potter na minha 7ª série. Se tinha, estava começando ainda. Então as escolas não aderiam ainda a Harry Potter como aderem hoje em dia, né? Hoje em dia as escolas botam Harry Potter, botam Percy Jackson. Na minha época não botava. Mas escrever fantasia, antes de mais nada, eu acho que o que é fascinante, mas também é desesperador de escrever fantasia, é que a gente precisa ser bom em tudo que todos os escritores já precisam ser bom. Tem que ser bom em diálogo, tem que ser bom em criar personagens, tem que ser bom em descrever cenário também, tá? Isso tudo todos os escritores precisam ser. E com a fantasia não é diferente. Então eu acho que o escritor de fantasia ele tem que ser bom em tudo que todos os escritores já precisam ser bons, com o plus da fantasia. Isso que é tenso, é genial, é maravilhoso. Tá? A gente precisa também estar lembrando. Bernardo, quando eu comecei a escrever, sinceramente, eu olhei assim, porque eu tinha escrito, eu falei, cara, tá pouco fantástico isso que eu escrevi. E não era exatamente o que eu queria, sabe? Não é exatamente o que eu curtia. Então eu vi e falei, cara, a cidade... que eu até queria pensar uma cidade comum no meu primeiro livro, mas eu olhei para tudo que eu tinha escrito e eu achei que ficou meio sem sal, sabe? Meio sem o tempero que é a fantasia. E, pô, cara, eu já li, fantasia, literatura histórica com Bernard Cornwell, por exemplo, tá? Eu li vários do Caldela. O Caldela é interessante nisso. O Caldela tem livros dele que são totalmente alta fantasia, com tapete mágico, tá ligado? Com dragão. E ele tem também o Caçador de Apóstolos, que é outro livro dele, que é baixa fantasia, assim, brutal mesmo, sabe? Então é a Idade das Trevas do jeito que ela era, só que num contexto fantástico, usando
um universo criado. Você vê que não é o nosso mundo real, você vê que tem elementos assim fantásticos, mas é até um pouco igual ao Game of Thrones. Se a gente for ver o Game of Thrones, é o primeiro livro e a primeira temporada, é fácil você esquecer que é fantasia ao longo do primeiro livro e da primeira temporada do Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Porque, basicamente, o prólogo, a primeira cena de todas, é uma cena indiscutivelmente de fantasia, tá? Mas o resto da temporada quase não tem elementos fantásticos, ficam muito subjetivos. É tipo só no final do livro e da temporada que ele te lembra, oi, aqui é fantasia, e mostra mais um pouco de fantasia. Isso é genial, tá? O Caldela fez mais ou menos isso no Cruz dos Apóstolos, é uma abordagem válida, tá? Mas porque tanto o Caldela quanto o Martin, eles não eram escritores novatos quando eles escreveram esses livros deles. Então eles já sabiam o que eles estavam fazendo, eles conseguiram fazer com maestria. Eu, Bernardo, particularmente prefiro uma fantasia mais alta fantasia do que isso. Eu não sou muito a favor dessas termologias de alta e baixa fantasia, tá? É um termo muito impreciso e muito informal, mas é legal, tá? De usar. A gente acaba se situando, a gente acaba se conectando. Basicamente, alta fantasia é quando tem magia pra caramba, e baixa fantasia é quando tem um pouco de fantasia, mas bem menos. É isso, né? No caso, o Game of Thrones, a princípio, é uma baixa fantasia. Depois a série de livros, né, ganham mais magia, ganham mais poderes, e aí eu já não sei definir, e sinceramente acho que não é tão importante assim definir, tá? Mas enfim, então quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu voltei e falei, não, cara, eu quero que as principais cidades tenham realmente algo que grite fantasia medieval nelas, de alguma forma. E eu acho isso importante para ambientar o leitor, para ambientar a jornada. E aí o que eu decidi fazer, no caso dessa cidade em específico, foi que eu botei um templo no centro da cidade. E o templo é tipo um castelo enorme, tá? Que é tão grande que você consegue ver o templo de todos os cantos da cidade. Aonde está a cidade, você consegue sempre ver esse templo no centro dela, tá? Então é uma construção tipo enorme, tá? Gigantesca, desproporcional, e que é uma construção assim maior, né, do que de um castelo comum. A ideia é bastante essa. Então, o fato deles... E tem uma história nesse templo. Esse templo dizem que ele foi construído pelos próprios celestiais, não foi construído pelos humanos. Então, um templo que seria impossível ser feito pelos humanos. E a proposta é justamente essa, né? Todo mundo ver, todo mundo lembrar o tempo todo dos celestiais. Sendo que os celestiais eles não existem mais. Então, o que era um sinal, um símbolo de proteção, né, de zelo, né, se tornou um símbolo assim, de uma nostalgia e de uma morbidez até, porque eles construíram aquilo, eles protegeram a humanidade e eles não existem mais. E a humanidade hoje está por conta própria. Então, mas percebe como que eu passo essa mensagem através do cenário. Isso que eu acho que é interessante fazer de vez em quando, essa coisa implícita, né, da gente contar a história de forma silenciosa, através do cenário, através da aparência, através dos povos, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Senhor dos Anéis, o Gimli e o Legolas, eles o tempo todo estão implicando um com o outro, tá? Eles, no começo, assim, eles não se bicam mesmo no começo, mas isso é porque, historicamente, os elfos e os anões guerrearam no passado. E isso, o tempo todo, os atritos deles, o tempo todo, tá remetendo a isso, porque não é com eles, não é pessoal, é totalmente impessoal, totalmente você foi meu inimigo no passado, sabe? Nossos povos guerrearam no passado, é isso que eles são, sabe? Mas e sempre que eles estão implicando um com o outro, sempre que eles estão competindo um com o outro, no começo de forma rival e ao longo da história, da narrativa se tornando uma amizade, tá? E até essa amizade, essa superação que eles passam de estar realmente, de começar a se importar um com o outro, tá? E se tornar realmente irmãos de batalha, isso tudo também tá, e o Tolkien era mestre nisso, ele tá narrando
a história da Terra-média, tá? Isso é um ponto catalisador da Terra-média através do dia a dia dos dois, né? Do Legolas e do Gimli, por exemplo. Então, quando a gente compreende a história do mundo, a gente vê como que a relação do Legolas e do Gimli é muito maior, tá? Representa muito mais do que só uma implicância, só uma birrazinha entre os dois. Parte da história da Terra-média é contada através deles, na relação deles. Isso é uma coisa que eu acho que é genial, que, na verdade, todo livro pode fazer. Se a gente criar uma história entre um carioca e um paulista, a gente pode trazer diálogos sobre o Brasil nisso. Se a gente contar uma história também com um inglês e um francês, a gente pode também trazer a cultura deles e a relação deles e a relação dos países deles a longo prazo. Mesma coisa também França e Alemanha, ou então Inglaterra e Alemanha, etc. E, enfim, etc. A gente pode fazer esse diálogo em todo tipo de literatura. Mas eu acho que a fantasia ela é mais propícia a isso, é mais convidativa a isso do que outros gêneros. A leitura fã falou aqui: a minha fantasia transita entre alta e baixa fantasia. Há um mundo mágico e nosso mundo real dos humanos. Cara, isso antigamente até, esse era o mais comum na fantasia. Se a gente for ver, né, o século XX, século XIX, que a gente tem assim, os grandes clássicos da fantasia, né, a gente vê, por exemplo, Nárnia é assim, Alice no País das Maravilhas também é assim, tá? Mágico de Oz também. Então, que hoje em dia, depois do Tolkien, o Tolkien trouxe essa mudança de paradigma. Depois do Tolkien, a moda virou criar mundos fantásticos que não se conectam com a Terra de jeito nenhum, tá? Mas antes dele, a grande moda era ter um mundo real dialogando com um mundo fantástico. E ter essa transição entre os dois universos, tá? E hoje em dia, isso ainda é feito. Harry Potter faz isso de outra forma, né? O Percy Jackson também faz isso de outra forma e tudo mais. Então, são duas abordagens diferentes, tá? Que são interessantes da gente usar. Eu, particularmente, Bernardo, não sei se eu conseguiria usar o mundo real e outro mundo fantástico, porque eu acho que eu criaria só um mundo de fantasia moderna, sinceramente. Um mundo com carros e motos, um mundo com aviões e com magia no meio. Eu acho que eu preferia fazer assim do que transitar o mundo real e o mundo mágico, sinceramente. CS Barbosa falou: Tolkien quebrou fronteiras. Sim, o Tolkien, o que ele fez realmente foi popularizar isso tudo. Porque já existia um outro livro que é Elven Maiden, não sei o que lá do Elven Maiden, esqueci agora o título completo do livro. Mas que tem tudo isso, tem elfo, tem uma busca por um artefato, tem um monte de elementos do Tolkien, tá? Que o Tolkien se inspirou, e tem antes do Tolkien, tá? Mas foi um livro que não foi assim tão famoso. Então, mas muito do que o Tolkien faz já tinha antes dele já. O Tolkien ele pegou, criou do jeito dele e tornou isso mega popular, basicamente. Café com leitura. Você é bem criativo nas suas histórias. Quando está escrevendo, tem algum gatilho específico que faz se incomodar com seus textos para fazer alterações ou acréscimos em cenários, personagens? Cara, eu prezo muito a harmonia no que eu escrevo. Eu acredito que muitas vezes o trabalho de escritor é um pouco do trabalho de um maestro. Tá? Um maestro está lá coordenando o ritmo, coordenando o volume, quem toca mais alto, quem toca mais baixo, quem entra na hora certa, quem vem, isso tudo quem coordena é o maestro na sinfonia. Na hora de contar a história, eu acho que é importante ter essas noções, tá? De harmonia, para a história não ficar, por exemplo, já li livro de tipo 500 páginas, mas as 100 primeiras páginas, tipo, nada acontecia, tá? E aí da 100 em diante, tudo acontecia, né? E aí a sensação que a gente tem é tipo, pô, por que eu fiquei 100 páginas lendo nada, tá? Foi legal, foi bacana, mas podia ter dialogado melhor, né? Eu podia ter tido mais dinamismo nesse começo, tá? Até conversei com a autora em questão, e a minha ideia, né, porque tinha a vida comum da pessoa, que depois vira do avesso, tá? E aí depois que a vida vira do avesso, tudo começa. Mas já tinha outro elenco que estava ali também na atividade, né, desde o começo.
E a gente não vê esse outro elenco, eles entram depois na história. Aí eu pensei, podia dividir a vida dela com a vida desse outro grupo de personagens que já estavam tendo ação, já estavam tendo um monte de coisa interessante. Então, quer dizer, podia ter intercalado essas duas coisas e mantido o ritmo para avisar para o leitor: olha, isso aqui não é uma história de adolescente vivendo vidinha do adolescente. Isso aqui é uma história de porradaria, de osso exposto, né, fratura exposta e o escambau, tá? Que é a pegada de ação da autora. Se ela tivesse intercalado, teria tido mais ritmo. Então, para mim, essa ritmagem, sabe? Essa harmonia é importante na narrativa. Então o que eu faço, principalmente quando eu escrevo, é me perguntar: eu estou apresentando e elaborando 3 elementos fundamentais para mim: personagens, cenários e enredo. São esses 3. Então tem o elenco principal. Geralmente eu trabalho apresentando o elenco no começo e seguindo com esse elenco até o final da história. Não fico indo e voltando com o personagem principal, o elenco principal. Então eu me pergunto, esse capítulo aqui informou algo sobre um ou algum deles? Eu vejo isso. Eu não estou escrevendo demais e estou falando muito do mundo e pouco deles, por exemplo. Eu procuro isso. Outro é o cenário. Eu acho que o que eu estou criando, as minhas ideias precisam estar presentes de forma assim mais realmente evidente na narrativa. Então eu vejo isso. Eu estou apresentando algo de novo. Eu estou explicando algo que eu já expliquei antes. Eu estou explicando melhor o que é magia. Tem uma cena no primeiro livro em que o Draco e a Rosa, são 2 dos personagens, eles conversam sobre magia, porque a Rosa é uma maga cartomante. Em vez dela ler um tomo velho, ela estuda as cartas, né, e tira o poder da magia dela das cartas. E ela fala sobre isso, sobre como que é esse ritual dela de tirar as cartas no começo do dia para se preparar para usar magia. Então, quer dizer, é o momento em que eles conversam, mas que eu falo um pouquinho do mundo também, da magia do mundo também. Então, esse é o cenário. E o enredo em si. O enredo tem que estar avançando. Elementos do enredo precisam estar presentes na história. Nesse meu livro, de exemplo, começa com o grupo se encontrando, os pontos assim altos, né? O grupo tem que se conhecer no começo, depois o grupo pega o objetivo deles do livro, que é o Torneio dos Campeões. Eles querem participar desse torneio, então eles encontram esse objetivo no comecinho da história. E isso basicamente é o ato 1. Né? O ato 1 é eles se conhecerem, o grupo se formando, o grupo se concretizando e partindo para essa missão. No ato 2, logo de cara, eu apresento a mácula, que é um elemento importante do livro também. E a partir daí, eu vou focando nos personagens e na jornada até o final ser totalmente focado no torneio em si. Tá? Então são os pontos de narrativa que eu ficava pensando. O grupo lembra, tipo, o leitor vai... Eu não queria que o leitor esquecesse no meio do livro que tinha o torneio no final. Então precisava lembrar isso, precisava dialogar com isso também. Por exemplo, tá? Então são os 3 elementos que eu acho que são indispensáveis para todo tipo de escrita fantasia, principalmente. E eu acho que cada capítulo tem que elaborar um desses elementos. Não todos, mas pelo menos um. Personagens, cenários e enredo, tá? Tem muito autor que tem medo, né, do editor querer cortar o livro, cortar a cena. Essa cena aqui ficou boa, mas o editor vai cortar. Tem editor que adora meter tesoura em livro. Eu não sou particularmente a favor de ficar cortando a história, particularmente, tá? Pra mim, pelo contrário, eu prefiro aumentar a história sempre. Mas eu acho que, pra mim, só precisa cortar a cena se não tiver nada disso. É uma cena que não explica nada, não acrescenta em nada sobre elenco, sobre cenário e sobre enredo, corta. Mas se a cena está elaborando um desses elementos, ela tem que ficar, na minha opinião, tá? Então, enfim, terminando a resposta da Ana, que ela fez, a Ana que foi com a leitura, assim, esses são os elementos que eu olho se eu estou apresentando de forma interessante, quando eu estou revisando, quando eu estou buscando uma harmonia na escrita. Mariana F. Serbino, como você procura buscar e criar seus cenários dos seus livros? Eu basicamente faço o que eu gosto. Eu procuro as coisas que eu gosto e apresento do meu jeito no meu livro, basicamente.
quando eu comecei, né, fantasia medieval, sempre gostei de Tolkien, eu gosto dos filmes, eu curto o livro, mas o livro é um ritmo de leitura, assim, que não é o que eu sou fã, sendo brutalmente honesto. Eu gosto do universo do Tolkien, do world building do Tolkien, da escrita, da narrativa dele, nem tanto. Tá, mas também gostava de Ana Caldela, de Warcraft, de D&D, sabe? De vários universos que tinham, né, essa coisa tolkieniana, né? Forgotten Realms e tudo mais. Tormenta também. De elfos e anões, espada e feitiçaria. Então, eu comecei por aí, tá? Hoje em dia, quando eu quero criar algo novo, eu realmente me pergunto, cara, o que eu gosto? O que eu gostaria de ler, né? Quais elementos eu acho interessantes, eu gostaria de contar num livro? E eu vou pensando por aí. Eu uso muita referência realmente de coisas que eu gostava quando eu era garoto, sabe? E do que eu gosto hoje também. Mas, por exemplo, se eu quero... eu pego inspiração em muito filme, em muito quadrinho, em muito jogo, tá? E para criar o mundo, para criar as histórias e criar também personagens. A narrativa, né, o modo de narrar a história, eu me inspiro mais nos autores nacionais. Leonardo Caldela, Eduardo Spohr, Afonso Solano, Karen Soarelli, etc. Inés Tavares, Ana Lúcia Merege, etc. Eles eu me inspiro para a gramática, para o verbo, sabe? Para o modo de narrar, para o modo de criar a história, né, nessa parte mais estrutural. Agora, a parte de ideias, eu busco sair da caixa. Eu tenho um conto que eu me inspirei em Silêncio dos Inocentes. Que, inclusive, teve um leitor que mandou mensagem aqui no Instagram recentemente, e ele falou que o favorito dele foi esse conto, o Silêncio dos Condenados. Né? Silêncio dos Inocentes, eu peguei Silêncio dos Condenados. Foi o favorito dele do livro, né, que ele leu recentemente. Fiquei honrado. Então, mas, por exemplo, me inspirei, eu estava assistindo os filmes do Hannibal Lecter com Anthony Hopkins e pensei, pô, isso é uma história de um serial killer erudito. E, tipo, eu queria isso, uma história de um serial killer erudito. Falei, pô, posso usar isso em Era do Abismo. Então peguei isso e criei um conto ambientado na Era do Abismo com essa pegada, um serial killer erudito. E fiz a história a partir daí. Né? E a inspiração veio assistindo os filmes do Anthony Hopkins, do Hannibal Lecter, por exemplo. Tá? Então, às vezes sem querer, às vezes acontece, a ideia surge enquanto eu tô vendo um filme, jogando um videogame, lendo um livro, tá? Mas tem vezes que eu paro e falo, tá bom, o que eu quero escrever agora? Aí eu começo a pensar, vamos lá, o que eu gosto? O que eu quero? O que eu posso explorar aqui de novo? E vou indo assim. Monique e Vicente falou aqui. Já li os arquivos da Jornada da Heroína. Se conectam com a transição do mundo real à fantasia exterior e interior. Esses exemplos, Alice, Oz, Narnia, parecem relacionar com isso. Sim, totalmente relacionam com isso. Mas é porque a Jornada da Heroína e Jornada do Herói e etc. e afins, eles pegam o que já foi feito e codificam numa estrutura assimilável para os dias de hoje, tá? É por isso que acaba se conectando. Mas a ideia é realmente essa, tá? Porque muitas histórias têm essa questão de estar num lugar comum e entrar num mundo diferente. Isso desde Branca de Neve, tá? Que ela tem... quando ela vai ser assassinada no bosque, ela tá saindo do lugar comum dela e entrando em outro universo, no caso, outra parte daquele reino, mas tem uma mudança drástica no ambiente nisso. Isso vai desde Luke Skywalker, né, no Star Wars também. Isso vai desde o Bilbo, que vivia no condado, e daí saiu todo com os anões. E o Frodo depois também. Então, muitas histórias têm isso, né? Estar num lugar comum, geralmente num lugar harmônico, para entrar na aventura mega perigosa. Aí, Alice, Oz, Narnia, etc. Mas isso porque a gente percebe esses padrões, porque esses escritores, esses estudiosos, pegaram esses elementos que são recorrentes e codificaram na jornada do herói, da heroína, e tem outros também além deles. Mas é interessante a gente ver esses elementos incomuns que existem na narrativa assim. C.S. Barbosa. A fantasia mito-religiosa está em alta no Brasil depois dos trabalhos do Spohr? Não. O Spohr, ele mandou muito bem, ele conseguiu
usar muito a mitologia cristã, né, no caso. A gente tem, sim, outros autores bons também, que também aproveitam o Brasil de outras formas, como, por exemplo, a Renata Ventura, com a Arma Escarlate dela. Mas eu pensando assim rápido, penso nesses dois, né? A Renata Ventura e o Spor, tá? Não vejo isso sendo uma grande tendência aqui no Brasil e, sinceramente, é bacana isso, mas não é algo assim que seja mandatório. Eu acho que ficar ligado... Eu sinceramente, sou um escritor que eu não me importo com tendências. O que tá fazendo sucesso? O que tá vendendo no Brasil, lá fora? Eu, particularmente, não tô ligado nisso, não. Tô ligado no que eu faço, no que eu gosto, no que eu escrevo. Então, se a moda amanhã mudar, eu vou continuar, sabe? Se a moda agora é, sei lá, história de vampiro. Eu não necessariamente vou escrever história de vampiro por causa disso, particularmente, tá? É bacana tirar isso, mas não é algo que eu acho que seja o fundamental pra gente se situar, não. Poeta Aladim. Como trabalhar personagens marginalizados na fantasia? Cara, através de contrastes. Acho que o ideal é isso, contrastes. Eu vou voltar a falar do tema da live que eu tinha anunciado, tá? Mas eu vou continuar também respondendo vocês. Vou só fazer aqui um gancho. Mas o lance sobre marginalizados, eu recomendo que você leia a saga O Conjurador do Taran Mataro, tá? Porque o Taran, ele é um jovem pardo, tá? Ele é um inglês, filho de indiano com brasileira. E ele sofreu muito racismo quando garoto, e ele dialoga com isso nos livros de fantasia dele, que é a saga O Conjurador, recomendo fortemente. Aí o que ele fez? Ele pegou essa questão do racismo, né, étnico, racial, e traduziu através tanto da hierarquia social medieval de plebeus e nobres, né, de lordes e vassalos, e também na relação entre outros povos, né, entre os anões e os elfos e os orques do mundo medieval, por exemplo, tá? Então ele é a pessoa certa para falar disso, porque ele viveu isso na pele dele, tá? Ele faz isso de forma muito boa. Então, lê ele, que é muito bom. E se você busca marginalizados de verdade, né, numa história, porque o Harry Potter, ele era marginalizado, mas porque ele era órfão, não porque ele era de outra etnia, de outro povo, né, por exemplo, né? No caso, o Taran, ele realmente toca na ferida. Ele fala realmente de pessoas que não são vistas como iguais, como tão valiosas quanto. Eu tenho realmente uma noção de cidadão de segunda classe, né, nos livros dele, tá? E ele dialoga disso com a fantasia. Mas o mais importante é o contraste, tá? Falar da margem é você apresentar os contrastes, ver como que as pessoas são diferentes, como que elas se comportam diferentes e ver como a sociedade trata elas diferentes. Esses são os dois pontos. Como o personagem age diferente por ser de um lugar diferente, de um contexto diferente, e como também um mundo trata diferente. São os dois pontos que eu achei interessante de abordar, esses dois contrastes, tá? O contraste do personagem com o mundo e do mundo com o personagem. Leitura enigmática. Há livros de fantasia que me conquista e prende minha curiosidade nas primeiras páginas. Já outros eu abandono porque o enredo é uma tortura. Qual o ponto-chave de escrever esse gênero? O ponto-chave eu acredito que seja dois pontos chaves aqui. Empatia com o personagem. A gente tem que torcer pelo personagem de alguma forma, tá? A gente tem que torcer pelos heróis e torcer contra os vilões, ou precisa ter um dilema brutal para torcer a favor dos heróis e dos vilões também, pode ser, né? Mas o leitor tem que torcer pelo personagem. Eu já li um conto que eu não gostei nem um pouco, mas por causa disso, apresentar uma situação meio que de opressão. O protagonista, ele era oprimido, mas o autor, ele só falou isso, olha, que esse cara aqui é oprimido, tá? Ele só falou. Só que o personagem, ele é totalmente antipático, é totalmente escroto, totalmente grosseiro. E ele se ferra por ser grosseiro. Mas eu que li, eu pensei, cara, por que ele foi ser grosseiro com o cara errado? Sabendo que isso ia dar ruim, sabe? Tipo,
Se eu sei que o cara é valentão, eu vou lá me meter com ele? Porra, se eu sei que o cara é valentão, me meto com ele, eu não mereço levar uma surra também? Porque eu fui burro? Sabe? E é isso que é o ponto. Eu não vi, mas como foi o ponto que me pegou? Eu não vi o suposto opressor sendo opressor. Eu vi ele sendo escroto, sendo assim, arrogante. Mas não algo que justificasse aquilo que aconteceu. E quando o rapaz apanha, o cara ele é escroto. Ele foi insultado e respondeu o insulto com uma surra, né? Com os capangas espancando o garoto, o herói. Só que eu não tava torcendo pra esse herói, sabe? Porque ele foi burro, ele merecia se ferrar, sabe? Então eu não tava torcendo por ele. Então o ponto 1 é esse, a empatia pelo personagem, tá? O outro ponto que tem que andar lado a lado é ter o objetivo de forma esclarecida da narrativa. Acho que toda narrativa tem que ter um objetivo esclarecido, porque isso ajuda o leitor a saber para onde a gente está indo. Se você está comigo e eu falo, vem comigo, e começa a andar com você na rua, você vai me acompanhar por um quarteirão. Mas depois de um tempo você vai lá, Bernardo, para onde estamos indo? Não é verdade? Se eu começar a falar com você, nada com nada, começa a falar com você de alienígena, de OVNI, você vai me perguntar, Bernardo, do que você está falando? Não é verdade? Tipo, Bernardo, você está falando de quê? Você assistiu Discovery Channel? Você leu um livro? Você está alucinando? Você foi abduzido? Me conta. Não é verdade? Então, a gente precisa se situar no que está acontecendo. E o risco de um livro é isso. É o autor querer contar sua história e não ter esse fio condutor do objetivo. Então, isso vem, inclusive, do Aristóteles, tá? Eu não sou fã de jornada do herói, jornada da heroína, tá? Não sou fã de fórmula de bolo nenhuma, mas o Aristóteles, eu acho que, né, é um cara que ele fundou a narrativa ocidental. Ele que foi o grande, né, o grande pensador que explicou como se conta a história na cultura ocidental há milênios atrás. Então, muito antes de Campbell, muito antes de Shakespeare, Aristóteles teve o livro Poética. Não tem que ler, tá? E até isso que eu vou falar agora do Aristóteles é algo também dá pra gente desconstruir também, mas acho que é importante ter consciência para saber desconstruir também, né? Mas enfim, o Aristóteles, para quem tá ouvindo essa live até agora, né? Parabéns, você vai ter agora, acho que é a dica mais importante de todas dessa live de hoje, tá? Dessa live, desse podcast de hoje. O mais importante que o Aristóteles disse, história tem que ter tais elementos. Aristóteles ele explica vários elementos da narrativa. Você pode descartar todos, menos 2. Na opinião do Aristóteles. Não sou eu, Bernardo, que estou falando, é Aristóteles, tá? Se você discordar, discorda com Aristóteles, não é comigo não. Mas é o objetivo e obstáculo. São as duas coisas que toda a história tem que ter. Objetivo e obstáculo. Então, a história tem que estar indo para algum lugar. E eu sou da opinião de que é favorável que o primeiro capítulo já introduza, de alguma forma, o conflito em questão. E você pode ver isso em vários livros. Eduardo Spohr, o Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. Primeiro capítulo, no prólogo e no primeiro capítulo, basicamente fala, o conflito é esse. Esse é o ponto de estopim que vai seguir em diante. No Daniel Caldela, capítulo 1, você conhece o antagonista, capítulo 2, você conhece os heróis. E você já sabe, esses são os heróis, essa é a missão. E daí a gente segue. Então, isso é o objetivo. Tá? A história, lógico que a gente pode ser e deve ser subjetivo, né, de várias formas, mas eu acho que a subjetividade tem que estar na narrativa. O leitor tem que saber para onde ele está indo, aonde ele vai chegar. Tem que ter uma proposta, tá bom? E obstáculo, porque é o que dá a emoção da coisa. Se eu falar pra você, cara, eu, sei lá, fui fazer prova vestibular, tava tranquilo, tava suave, fiz a prova, passei, né, e fui aprovado, sabe? Não dá emoção. Se eu falar, eu tava nervoso, eu tava ansioso, eu não dormi no dia anterior, tá? Eu fiz um simulado e no simulado eu não fui bem. E aí eu estudei mais ainda, mas também agora não tinha mais simulado para eu ter um termômetro se eu tava indo bem ou não. Percebe como dá uma outra emoção pra história. O que gera emoção, um elemento que é importante para gerar obstáculo. Um exemplo que eu acho que é maravilhoso de obstáculo em narrativa
só para concluir a resposta e passar para a próxima, que é um pouco frustrante, tá? Quando, vamos lá, vamos fazer a missão e deu tudo certo. Não gera emoção isso, tá? Um exemplo que é maravilhoso é Missão Impossível, Tom Cruise, 1999, né? Acho que é 99, o primeiro Missão Impossível. Que tem a cena que ficou assim famosa, acho que é uma das cenas mais famosas da década de 90 de Hollywood, que é a cena que o Tom Cruise ele desce naquela cordinha, pendurado pela cintura, e fica equilibrado, né? Ele fica na horizontal, pendurado, e tem que roubar uma informação do computador, e não pode tocar no chão, que tocar no chão soa alarme. É isso. Então a cena tem aqui um desafio. O Tom Cruise ele é sinistro, mas pô, será que ele consegue? Será que ele é tão sinistro assim? E quando ele desce e tá ali roubando os dados, o grande obstáculo da cena, o grande obstáculo de uma das melhores cenas da década de 90 de Hollywood é um rato. Um ratinho na tubulação de ar. Porque tem outro cara, né, o francês, segurando ali o Tom Cruise pelo cabo, né? E o rato tá, tipo, na cara do maluco. O maluco tá, tipo, incomodado com aquele rato. E o Tom Cruise, ele quase cai. Que o cara solta ele por um segundo, aí o Tom Cruise fica, tipo, a centímetros do chão e, tipo, quase tocando no chão e se ferrando pra se equilibrar. E aí o cara puxa ele de volta, aí mostra o rato com a facada no rato, né? Então, esse ratinho miserável foi o que deu toda a emoção da cena. Se fosse o Tom Cruise descendo, roubando a informação e subindo e indo embora, ia ser legal. Mas não ia ser tão memorável quanto esse ratinho maldito. Ele foi o obstáculo da cena. Não foi um vilão, não foi um tiroteio, não foi uma avalanche, foi um ratinho, tá? Mas o que eu quero dizer com isso tudo aqui? O obstáculo é importante pra caramba, tá? Pra toda a narrativa, tá? No caso do Missão Impossível foi essa, a narrativa. Geralmente o obstáculo é o vilão, tá? Enfim. Mas tem várias formas tem vários obstáculos interessantes que a gente pode trabalhar em qualquer narrativa. Enfim, então esses são dois pontos que eu acho que ajudam muito a gente a realmente se guiar, tá? Ter um fio condutor para engajar o leitor, para o leitor ter interesse na gente. B. Maltos perguntou: como escrever ambientes fantásticos? Boa pergunta. Vou aproveitar que tem a ver com... Eu tô tentando voltar pro tema da live que eu tinha proposto no começo. Esse é um bom gancho pra gente falar mais de escrita fantástica de forma mais ampla. Eu acho que a questão da descrição é realmente a gente passar as sensações, mais do que dar a informação. Qual é a sensação que a gente causa? E quando a gente descreve, o importante é o seguinte: o escritor tem a cena na mente dele. A nossa missão é escrever de forma a induzir o leitor a montar essa cena na mente dele. E assim, tanto quando um professor não pode pegar... E, gente, a resposta é 4. A questão é 2 mais 2. Né? O professor ele tem que falar, não, 2 mais 2. Crianças, quanto que é? E aí vai ficando mais complexo com o tempo, é lógico. Mas, sabe, a didática, né? No caso de didática, a gente não chega e entrega o resultado. A gente elabora a dissertação e chega ao resultado. É isso que a gente faz. E na escrita é parecido, só que a gente mostra em vez de explicar. Então, pra gente montar essa cena na mente do leitor, é importante a gente se preocupar com as sensações e não só tacar informações no colo. Tipo, sei lá, o castelo era, tipo... Exemplo máximo, ela era linda. Ela era linda é a conclusão, tá? Você olhou a pessoa, viu os atributos dessa pessoa e achou essa pessoa linda. Mas isso é o tipo de coisa que, sabe, não entregar de forma assim tão direta não ajuda a formar na mente do leitor a cena, a descrição, tá? E se você falar, ela tinha os cabelos de tal forma, os olhos eram assim, o modo de andar e tal, a roupa que vestia, o formato do nariz, o formato dos lábios. Você primeiro descreve, depois você conclui. Achei linda, tá? Faz toda a diferença. O nome disso é mostre, não conte. Mostre.
não explique. Eu preciso dizer, mostre primeiro, explica depois. Eu fiquei apavorado. O que te deixou apavorado, sabe? Era um monstro que tinha tentáculos no lugar de braços e não tinha olho, em vez de... o rosto era só uma bocarra com dentes, e a coisa veio na minha direção, e eu senti o cheiro dela, e o ruído que ela causava, o uivo dela é enlouquecedor. Mostra primeiro. Mostra. Não tinha braços, tinha tentáculos. Não tinha olho, tinha uma boca gigante. Mostra. Depois conclui. Fiquei amedrontado, por exemplo. Tá? Então, e a questão é isso. É sempre, tipo, apresentar realmente o que está sendo visto. Porque, por exemplo, sei lá, é uma cidade que voa, tá? Qual vai ser essa cidade que voa? Aí uma coisa importante. É algo banal ou é algo inusitado? Eu tenho um conto meu que tem um cenário que é um arquipélago de ilhas flutuantes. Então eles estão no céu, não estão na água, tá? Mas não é algo inusitado, é algo... É o lar daquelas pessoas. Então, para elas, o certo é aquilo. O errado é ilha na água. O certo é ilha no céu, basicamente, para as pessoas. Então, o modo como eu falo disso, eu apresento isso, foi isso que me preocupei. Eu preciso passar de forma banal, tá? Que eles estão em ilhas flutuantes, né? E aí, eu trabalhei no diálogo, também na descrição. Mas, quando aparecia algo que era surreal, que era incrível pro personagem, pro mesmo personagem, aí eu focava na reação dele. Esse mesmo personagem que tem essa cena das ilhas flutuantes, ele entra numa caverna de espelhos. E os espelhos, de vez em quando, não refletem exatamente a realidade. Então ele olha, tem 2 corredores. Aí ele percebe que o reflexo dele é diferente em cada corredor. E ele escolhe para qual seguir, baseado no reflexo que ele vê. Aí tem um momento que tem uma trifurcação. E cada reflexo dele também tem um visual um pouquinho diferente, e ele se sente diferente também. Ele sente um ímpeto diferente para cada corredor que ele olha. Corredor que ele olha, e ele decide a partir daí. Mas essa sensação para ele é estranha, tá? E aí, percebe, não era estranho uma ilha flutuante. Uma caverna de espelhos é estranha. Então é importante lembrar disso. E isso reflete no leitor, tá? O que o leitor vai achar, como que o leitor vai se sentir nesse ambiente também. Então é importante isso também. Como que você quer que o leitor se sinta? Quer que ele fique vislumbrado? Quer que ele fique com medo? Quer que ele fique encantado? Quer que ele fique de boas, sabe? Quer que ele fique empolgado? Quer que ele fique emocionado? Pensa na sensação da cena. Tá? Pensa na sensação... Qual é a sensação que a cena passa? E aí você descreve, lembrando da situação. Um castelo pode ser decadente, pode ser imponente, tá? Uma casa pode ser aconchegante, pode ser assustadora, ok? Uma figura, uma pessoa, tipo, a pessoa, ela pode ter a aparência que for, né? Tipo, uma pessoa velha, por exemplo, um idoso. Um idoso pode ser uma avó, pode ser uma bruxa, uma idosa, por exemplo. Pode ser uma avó ou uma bruxa. E vai ter com a mesma verruga no nariz. Mas e aí? Essa senhorinha com verruga no nariz, ela é acolhedora? Ela tá te oferecendo biscoitos de chá? Sabe? Ela tá, senta aqui, meu filho, tem o que comer? Ou ela tá meio sombria, meio, senta aqui, vamos jantar, mas tipo, tem algo estranho. E o que é isso de estranho que tá causando esse medo, né, na cena? Mas aí tem que trabalhar. O que tá fora do lugar aqui, né? Enfim, de repente a senhorinha, ela é cega, mas ela não tem dificuldade de se localizar mesmo sendo cega. Bom, talvez seja porque ela mora nessa casinha, então ela sabe onde está tudo que ela mora aqui já. Pode ser isso. Mas de repente ela começa a perceber o personagem de uma maneira assim, que tá muito evidente para uma senhorinha. Sei lá, sabe? Ou então ela cita que ela precisa achar o livro dela de receitas. Pô, se ela é cega, ela não tem livro de receitas. Então por que uma pessoa cega precisa de um livro de receitas para fazer janta? Opa, né? Enfim, tô agora improvisando aqui. Mas pensa também nas sensações que você quer passar, tá? E se lembra, construir a cena junto do leitor. O leitor tem que construir a cena através da sua escrita.
Então por isso que você não pode só pegar as informações e jogar em cima dele. Você precisa dar as informações de modo a construir na mente dele a cena que você escreveu, tá? CS Barbosa, quais são os seus tropes favoritos? Cara, eu gosto de heroísmo, de todo tipo de heroísmo, tá? Seja o cavaleiro na armadura brilhante, seja a criança que ninguém bota fé nela e ela se revela tão válida quanto todas as outras, tá? Seja a personagem homem ou mulher, né? Que tipo, tá preso na família e consegue se quebrar as correntes de uma família opressora também, por exemplo, tá? Eu gosto desse tipo de história de superação. E eu gosto muito de histórias em que o monstro está dentro do herói, tá? É um dos elementos fundamentais da fantasia sombria, por exemplo, tá? E esse elemento, essa pegada do herói monstro surgiu com o Frankenstein, que é sci-fi, na verdade, né? O Frankenstein é tudo de bom, né? Porque é a origem da ficção científica e da fantasia sombria numa história só, né? Mas a grande pegada do Frankenstein é tornar o monstro também o protagonista, tá? Muito antes do Drácula. Drácula, depois que essa abordagem do herói monstro no Drácula veio depois, veio com Hollywood, tá? O Drácula em si ele era o vilão da história, no modo clássico mesmo. Quem teve a pegada de realmente trazer o herói monstro foi o Frankenstein. E isso, com o tempo, veio de 1000 formas que eu gosto, tipo, em literatura. Acho que o grande exemplo contemporâneo disso, do herói monstro, é o Witcher, que tem a série Netflix e tem os livros. Ele é o grande exemplo de herói monstro da atualidade. Ele é um caçador de monstros, que ele também é monstro, tá? Ele é meio monstro também. E isso a gente vê isso em várias histórias, né? Tem um mangá que é Claymore, gosto muito. Tem o jogo Dragon Age também, que o 1 e o 3 tem essa abordagem. No Street Fighter tem o Ryu, que se torna o Evil Ryu e o Akuma, né? No Soul Calibur, um jogo que eu adoro, o herói, que é um guerreiro, o Siegfried, ele também se transforma no monstro, que é o Nightmare, e depois o Siegfried e o Nightmare também se tornam os grandes inimigos da história, o herói e o vilão da história, de uma maneira genial também, por exemplo. Enfim, esses são os exemplos, né, que eu gosto mais. Basicamente isso, eu gosto do herói, do protagonista, ou da protagonista, ser uma figura proativa, de fato, tá? Uma figura que seja realmente poderosa, né, que me inspire não precisa ser esse poderoso tipo super-homem, mas de ser proativo, tá? Isso que é mais importante. Pode ser a pessoa até fraca, mas tem que ser uma pessoa proativa. E gosto muito também dessa questão, né, do monstro estar dentro do herói de alguma forma. Seja de forma literal ou seja de forma subjetiva. Mariana Fê Serbino. Os enredos sempre são necessariamente com temas sombrios? Os meus, não. Tem que ter sombras. Mas não tem que ser sombrio. Harry Potter tem sombras. Os últimos filmes... Eu não li Harry Potter, tá? Mas os filmes, os últimos, são bem sombrios. Mas é porque tá naquele momento final climático, né? O clímax do final. Mas tem que ter sombra. Tem que ter contraste entre luz e sombras. Isso aí tem que ter. Mas, por exemplo, esse meu último conto que eu falei, o que eu estava falando antes, que tem as nuvens, as ilhas voadoras e a caverna de espelho, por exemplo. Esse conto ele tem muitas sombras, mas eu não acho que ele seja sombrio, né? Pelo contrário, ele tem muitas cores também, tá? Então esse é um exemplo de uma escrita minha que foge dessa questão de ter que ser sombrio. Enfim, eu mesmo assim, quando eu escrevo, eu não sou tão sombrio em todo o capítulo. O livro atual tá bem sombrio, mas que é um horror psicológico, né? Aí realmente, esse livro, todo o capítulo é pauleira mesmo, é punk mesmo. Mas essa proposta desse livro é outra abordagem. Mas até na fantasia, né, na Era do Abismo, eu não faço questão de tem que ser dark o tempo todo. É justamente para dar contraste, né? Se for dark o tempo todo, não tem contraste. E aí a gente acaba entrando numa vibe errada de ficar sendo apelativo o tempo todo também. De ficar sempre tentando ser mais sombrio, mais sombrio, mais sombrio.
não acho que seja interessante. A live está acabando, tá, senhoras e senhores? Falta acho que 1 minuto só para acabar a live. Então eu vou descer aqui, responder perguntas e vou me despedir quando brotar aqui o tempozinho de concluir. Já agradeço desde já a presença de vocês. Mariana F. Serbino. Vocês, seus inscritos, gostam de brincar com linearidade do tempo? Presente passado? Não. Eu evito isso ao máximo, inclusive. Quem adora fazer isso, acho que faz bem, mas eu não gosto, mas ele faz bem, é o Spor. Spor adora pegar e falar do momento atual, aí tem, tipo, 100 páginas de passado no meio do livro, sabe? Ele manda bem nisso. Eu não gosto particularmente. Eu gosto de contar a história da perspectiva do personagem. Então, por mais que ele te revele algo do passado, vai ser ele te revelando. Eu não vou voltar no passado e mostrar o passado, tá? Não sou chegada a isso. Mas é gosto meu, tá? É realmente o que eu gosto de fazer. O que eu realmente gosto de abordar, né? É a minha proposta. Eu gosto de pegar... O que eu gosto mesmo é de pegar a história do começo, tá? E construir a história ao longo com o leitor. Muitas histórias, quando você for ver, elas já começaram antes da história, né? Game of Thrones faz muito isso. Eu não sou tão fã disso. Eu gosto de começar, né? E olha, as informações que vieram antes disso não são tão importantes quanto as que vão vir daqui pra frente. E para você que ouviu o podcast até aqui, é uma honra estar com você, é uma honra estar aqui falando de escrita criativa, mercado editorial e também sobre cultura pop, sob o olhar de escritor, tanto no podcast, quanto também no canal do YouTube, quanto também lá no Instagram. Enfim, todos os meios de comunicação que nós temos ao nosso dispor. O Instagram, o GTV, a live foi cortada nesse momento final, então eu não pude me despedir e gravei aqui essa última palavra através realmente de casa mesmo, no meu gravador clássico de som. Então, eu já uso para fazer todos os vídeos do canal. Então, obrigado por ouvir até aqui. Acompanhe também as outras redes sociais, os outros veículos que tem muito conteúdo muito interessante sendo postado quase que diariamente na internet. Então, se você gostou, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais e a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!